Olá, estamos de volta para apresentar mais um programa Tribunal de Contas de Sergipe, de portas abertas. E como é bom abrir portas, e portas para o conhecimento, né? Portas assim que a gente precisa conhecer. E as portas estão abertas aqui do tribunal, que é um prazer muito grande receber hoje Fábio Silva. Ele que é controlador, né? Ele toma conta, ele é o coordenador de controle interno aqui do Tribunal de Contas de Sergipe. E a gente vai ter o prazer de conversar, saber, entender melhor, Fábio, como funciona o controle interno, abrir as portas aí deste ambiente que você trabalha, desse setor, para que as pessoas fiquem conhecendo mais o seu trabalho. E a gente também, né? Porque a gente ouve falar controle interno, mas o que é mesmo controle interno? Para que serve? Hoje a gente ouve falar bastante, né? E a gente entende, assim, que seja o controle, rapidamente, o controle das contas internas, do que vai gastar, orçamento, a responsabilidade. Acho que tudo isso está envolvido, é verdade? Verdade. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pelo convite, Sacontala, dizer que é uma honra estar aqui com você, Obrigada. estar novamente aqui na nossa web, rádio web, né, e falar que o controle interno, além de ser um órgão aqui do Tribunal de Contas, que controla as contas públicas do Tribunal de Contas, é por isso que é uma coordenadoria de controle interno, ela também presta alguns serviços eu posso dizer assim, aos jurisdicionados, em termos de consultoria, né? Posso dizer assim, Sim. que nós temos controles internos dos órgãos jurisdicionados, né? Secretarias de controle interno municipal, temos o controle interno também estadual. Então, segundo a própria Constituição, né, que prevê, né, o sistema de controle em si, né, ou seja, o sistema de controle externo, que é a atividade finalística do Tribunal de Contas, né, ou seja, o controle externo feito pelo Legislativo, mas através de um órgão técnico que é justamente o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas também é órgão jurisdicionado, ou seja, ele deve prestar contas também, porque, segundo a própria Constituição, artigo 70 da Constituição Federal, compete ao controle externo e interno, né, fiscalizar, não é, o sistema orçamentário, financeiro, patrimonial, contábil, não só dos órgãos fiscalizados, como também do próprio órgão, através do controle interno. Sim. Então, a atividade do controle interno é justamente essa, controlar, né, fiscalizar os gastos públicos do próprio Tribunal de Contas. E foi interessante que no último evento que nós tivemos, com a participação maciça, né, dos nossos jurisdicionados, lotamos aí o auditório, mais de 500 participantes, e em uma referência do conselheiro Luiz Alberto, a minha pessoa, ele diz, olha, aqui é o controle do controle, né, ou seja, é o controlador justamente do órgão de controle externo, que é o Tribunal de Contas. Então a gente faz esse trabalho de controlar os gastos públicos, verificar a execução orçamentária, se os recursos estão atingindo o objetivo finalístico, né, da casa, que o mais importante, Sacontala, é justamente passar para quem está nos ouvindo que o papel do controle, tanto externo como o controle interno, não é só verificar a legalidade do processo em si, mas verificar a legalidade do processo e se ele atingiu o objetivo para que ele foi criado. Não é tão simples assim, né? Não. É por isso que a gente analisa também um dos princípios, né, da administração pública, que é justamente o princípio da eficiência, ou seja, se o objetivo foi alcançado. Ou seja, a gente tem metas que são estipuladas pelos governos municipais, estaduais, em termos de ações, projetos, e tudo isso passa por um processo de despesa. E a gente tem que verificar se esse processo ele está legal, mas principalmente se ele atingiu o objetivo. Ou seja, eu tenho um projeto, uma ação que é para reduzir a evasão escolar. Então, eu tenho despesa envolvida nisso. Mas eu tenho que verificar se a gente atingiu esse objetivo. Verificar também a eficácia, né? Exatamente. É eficiência e eficácia. Exatamente. Porque se às vezes atinge o objetivo, aí tem o orçamento, está tudo certinho, mas e aí? Foi jogado fora. Exatamente. Porque não atingiu o objetivo. Exatamente. Então, assim, o papel do controle interno é um papel, eu posso dizer assim, de
consultivo, né, opinativo, a gente opina sobre as despesas, sobre a execução orçamentária. É claro que o ordenador de despesa ele tem, né, essa discricionariedade, né, de ouvir opinativo ou não, só que existe uma outra obrigação legal por parte do responsável pelo controle interno, é justamente de quê? De verificada qualquer ilegalidade, ele tem por obrigação comunicar ao órgão de controle externo, sob pena de responsabilidade solidária. Então veja o peso que é você ser responsável pelo controle interno. A gente responde junto com o ordenador, caso se verifique, né, a existência de uma ilegalidade nesse processo de despesa, ou seja, na execução orçamentária, no processo de execução de despesa em si, no controle do patrimônio público. Então, se verificar dessa ilegalidade e a gente não comunicar ao órgão de controle, a gente pode ser responsabilizado de forma solidária. E é por isso que hoje, aqui no Tribunal de Contas, né, a maioria dos gestores estão sendo citados nos processos normais, de forma conjunta com os controladores. E eu posso dizer que o controle interno é o maior parceiro do controle externo. E eu sempre repito essa frase, dizendo que quando a casa ela está em ordem, né, o visitante, que é o controle externo, né, vai se sentir tranquilo, né, bem acolhido. Vai refletir exatamente, também. vai refletir, vai dizer, olha, a casa está em ordem, não precisa anotar nada. Exatamente. Não vou fazer nenhuma queixa, né? Quando a gente vai para um aniversário, né, geralmente é assim, acontece, né? Olha, aniversário faltou isso, faltou aquilo outro. Mas quando o aniversário está organizado para a quantidade de gente, impecável, sai todo mundo elogiando. É mais ou menos assim que funciona o controle interno com o controle externo. A gente prepara justamente a casa para receber o controle externo. E é uma missão difícil, né? Porque às vezes nem sempre as pessoas entendem, né? Acha que está exigindo muito, acha que está pegando, está pegando no pé ali, tem que passar pelo controle interno e fica difícil, às vezes, até para lidar com as pessoas, não acha, não? É muito difícil. A gente, na maioria das vezes, a gente é reconhecido como um cri-cri, né? Um órgão cri-cri, chato. É o órgão que diz não para tudo. Quando, na verdade, para todo e bom gestor, e do exemplo da atual gestão, né, ele sempre, o conselheiro, o presidente, sempre diz, olha, a gente não pode errar, né? Então, se é assim, que a lei permite que se faça, então a gente faz. Se a lei não permite, né, que se faça, a gente não faz. Então, é muito difícil você encontrar um gestor, né, que receba um não de bom agrado. Mas a gente está lá justamente para isso, é para alertar. Né, para alertar, dizer que a lei está lá para ser cumprida e que existem, né, imputações legais, né, penalidades, tanto para o gestor como também para o controlador. E é tão bom estar dentro da lei, né, porque dá mais tranquilidade, dá mais visibilidade. Exatamente. Né, e muito mais respeito. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que eu já fui gestor público também, né, eu passei um tempo fora, né, presidi órgão público. E, para mim, assim, se eu tivesse o filtro do filtro, para mim é melhor, porque a gente trabalha com tranquilidade. Né? E não tem coisa pior para um gestor responder por seus atos depois que você está fora do cargo. E acontece muito isso. Né? Ou seja, as contas chegam aqui na casa, né, e quando a gente vai analisar, às vezes o gestor não está mais na cadeira, e ele não tem acesso às informações. Então, como você responder a essas notificações, essas citações, aos processos demandados pelo controle externo? Então, a melhor coisa que você tem é justamente trabalhar com segurança, né, com controle, né, orientado por uma boa equipe técnica. E aí eu trago não só o papel do controle interno, mas também da procuradoria, as procuradorias, né, que também são órgãos opinativos, que opinam sobre o processo de legalidade, né? Ou seja, se o processo ele é possível ou não ter continuidade, né? Se ele está dentro dos ditames legais. Então, são órgãos opinativos que, quanto mais eles estiverem aparelhados, né, mais estruturados, melhor para o ordenador de despesa. Exatamente. Ou seja, a possibilidade de erro é mínima. Não que não existam erros, né? Porque onde tem ser humano, a gente tem... Existem erros, é verdade. Isso.
E hoje, com a transparência, né? Portal de transparência, então as coisas têm que estar realmente dentro da lei, tudo em ordem, a casa em ordem, e a pessoa que é responsável, no caso, você da controladoria, tem que estar sempre atento e dizer não. Às vezes é muito mais importante dizer não, com responsabilidade, do que dizer sim e depois, assim, criar sérios problemas, né? Exato. Então a gente aproveita o momento para parabenizar a você e toda a sua equipe que trabalha lá, que estão atentos a todos os detalhes, pelo menos é o que eu ouço por aqui, pelos corredores. A controladoria foi para a controladoria interna, aí tá, todo mundo se preocupa e tem que estar certo, né? É Tem que estar verdade. certo, E assim porque a gente tem. já sabe que vocês exigem, são exigentes, são responsáveis pelo aquilo que faz e para o que foi convocado. Não é isso? Nós temos uma equipe, eu posso confessar, assim, uma equipe qualificadíssima, né? São servidores da casa, né? São analistas de controle externo, estão comigo há anos. Eu estou lá no controle interno desde a gestão do conselheiro Carlos Pina, né? Então, Sim. estou fazendo 8 anos lá na coordenadoria, né? E sem essa equipe a gente não teria condições de dar continuidade ao trabalho, né, que nós conseguimos dar. O nosso antecessor também fez um trabalho formidável. Então implementamos novas técnicas de auditoria. E assim, é importante dizer também o seguinte, para quem está nos ouvindo e nos vendo, principalmente a quem é controlador, né, que a gente tem um público enorme de controladores colegas. Nós temos um grupo de controladores do Estado, né, dos municípios e do próprio Estado. Somos professor também de pós-graduação no curso de controle interno, de controladoria interna. Então, para quem está nos ouvindo, meus alunos, meus colegas, né, controladores, por maior que seja a responsabilidade, né, que nós tenhamos, né, inclusive disposto na Constituição sobre a responsabilidade solidária, o trabalho que a gente executa é o mesmo trabalho que o Tribunal de Contas executa, né? A gente tem um princípio, né, na auditoria, que é justamente do exame dos processos amostral, de forma amostral. Ou seja, o Tribunal de Contas, quando vai fiscalizar um órgão, ele não tem condições de verificar tudo. Ou seja, o Tribunal de Contas analisa um exercício financeiro, ele não tem condições de analisar todo e qualquer processo. O trabalho de auditoria é feito por amostragem. É por isso que, de vez em quando, a gente vê alguns processos sendo examinados por outros órgãos de controle, como o Ministério Público, que já foram apreciados por aqui, mas a gente não teve condições, enquanto controle externo, analisar um contrato, fazer uma auditoria de contrato. E esse contrato é objeto de uma ação, né, movida pelo Ministério Público. Isso não quer dizer que foi uma deficiência do Tribunal de Contas. Entendi. Na verdade, foi uma amostra que nós pegamos e nessa amostra a gente não contemplou esse contrato. A mesma coisa acontece no controle interno. O controle interno também não tem condições de analisar 100% dos processos. Apesar de que os processos de despesa, né, para efeito de liquidação, todos eles passam por lá. Mas a análise de auditoria de contrato, né, a gente também não faz auditoria de tudo que se passa por lá. Também é por amostragem. Então, para quem está nos ouvindo, nossos colegas controladores, né, fiquem tranquilos que a própria Constituição diz, né, que diante da ciência, né, de irregularidade, você poderá vir a ser responsabilizado se não comunicar ao órgão de controle externo. Perfeitamente. Olha, fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais da controladoria interna. E aprendi um pouco também. Aí você realmente, como professor, é muito bom, porque eu já consegui entender como funciona. E espero que as pessoas também tenham entendido e mostrar. Acabamos de mostrar aqui, abrir mais uma porta de mais um setor aqui do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, apresentando todo esse trabalho que é realizado pelo controle interno. Fábio Silva, muito obrigada. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, fique à vontade, nós estamos aqui para ouvi-lo e, ao mesmo tempo, parabenizar pelo seu trabalho. Bom, Sacontali, eu que agradeço pelo espaço, dizer da importância, né, desse programa, né, que nós disponibilizamos, né, através do seu nome, Sacontala, dos outros profissionais, do França, do Cabral,
para mostrar um pouco do trabalho do Tribunal de Contas, né? Principalmente no seu programa, que é justamente mostrar à sociedade, né, o trabalho que nós executamos internamente. Que é um trabalho de bastidores, né? Geralmente ninguém vê, e é justamente esse bate-papo que a gente tem condições de mostrar o que fazemos aqui no Tribunal de Contas, qual é a atividade do Tribunal de Contas, qual é a atividade dos núcleos internos do Tribunal de Contas, como funciona. Então, assim, é de grande valia, né? Toda a equipe da comunicação, você está de parabéns. Obrigada. E eu estou à disposição para o dia, a hora que vocês precisarem para a gente bater um novo papo. Que bom. Muito obrigada.